Página 75, lição número 13, Entre os céus e a terra, mistérios revelados. O comentarista da nossa lição de hoje é o pastor Sérgio Francisco. Nosso texto inspirativo é João 1, 43 a 51, mas antes disso, eu acho que desconfigurou tudo o slide, mas não tem problema, a gente vai vendo conforme aparecer. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, todos juntos. Vamos lá, irmãos, bem bonito, no 3. 1, 2, 3. Foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Voltar para trás. O texto que vai inspirar a nossa lição de hoje está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Você tem aí na revista, se você não tiver a revista, pode estar acompanhando conosco na Bíblia, João 1, 43 a 51, nós vamos fazer aí uma leitura compartilhada, como sempre fazemos. Vamos começar com uma irmã lendo o verso 43. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos um pouquinho, nós vamos estar orando a Deus. Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez, muito obrigado por aqui estarmos nesta manhã, podermos aprender um pouco mais da tua palavra. E eu intercedo para que teu Santo Espírito mais uma vez venha nos trazer luz, venha nos revelar as verdades que o Senhor quer que nós aprendamos na manhã de hoje. Que as nossas mentes e corações estejam abertos a compreender e entender a tua palavra e mais que isso ainda que possamos praticar. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro. Amém. Objetivos da lição da nossa manhã, o que é que nós precisamos entender, aprender e praticar, como nós sempre vemos aos domingos. Vamos conhecer os aspectos da divindade de Jesus, essa não é a minha lição, por isso está errado. Troca lá para mim, Sérgio, por favor, essa lição foi mandada da irmã Roseli. Tem uma outra lição que eu mandei agora há pouquinho para o Sérgio, está invertida, tá? Enquanto isso, irmãos, nós vamos aí repassar a história. Foi duplicada essa lição. É a que eu mandei por último para você ali. Está duplicada, a gente já muda. Por isso que eu não entendi muito o que eu escrevi ali. Vamos lá. Lição, Jesus está ali chamando discípulos. Assim, o texto fala que o Felipe que trouxe o Natanael até Jesus. Se você vê a leitura do texto, você vai entender que Jesus ele fala de algo que o Natanael estava vivendo, mas não fala especificamente qual era o momento da vida dele. Eu vi você debaixo da figueira. Esse foi o ponto crucial para o Natanael sair da incredulidade de pode vir alguma coisa boa de Nazaré, para o ponto de Jesus é o mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o mestre. Então, é muito importante nós entendermos, e esse é o centro da nossa lição de hoje, a fé que vai nos levar a viver coisas extraordinárias, mistérios revelados entre o céu e a terra. O ponto de Jesus vir a essa terra, você ouviu o pastor falar isso recentemente aqui, você já me ouviu falar isso em uma outra lição. O ponto fundamental da salvação em Cristo Jesus, vamos ver se é essa aqui. O ponto fundamental da salvação em Cristo Jesus não é que Jesus veio somente para te levar para o céu. A vinda de Jesus Cristo não foi simplesmente, a salvação é um resultado, sim, daquilo que Jesus faz pela nossa vida. Mas o ponto é, até você chegar no céu, você fica sentado esperando e só chegar no céu, e é isso? É para isso que Jesus te chamou? Então, todo este caminho, existem mistérios que serão revelados, e agora sim nós vamos aqui.
aspectos da divindade de Cristo, tendo em vista o encontro de Jesus com Natanael, e perceber que Jesus conhece todas as coisas, assim como conhecia Natanael. No mundo como o de hoje, ele ainda conhece todas as coisas e não perdeu o controle. Às vezes nós, como cristãos, achamos que Deus não vê o que nós estamos fazendo. Por que que a gente afirma isso? Porque muitas vezes a gente se preocupa em agradar algumas pessoas e não desapontar algumas pessoas, mas não liga no nosso relacionamento com Deus, que vê até o que nós fazemos no secreto, se nós estamos aí agradando ou desagradando a Ele. Se você que acompanha The Chosen já viu algumas partes da série, só eu e a Grace, há bastante gente, amém. Quando Jesus, não está na Bíblia, tá? Isso é enredo da história para você ter uma emoçãozinha ali. Quando Jesus vê o Natanael lá na figueira, não sei se você chegou nessa parte, se você não chegou, é um spoiler. O Natanael está num momento difícil da vida dele, ele está frustrado. E isso gerou muita importância para ele no momento que Jesus fala que o viu na figueira, o momento de sofrimento dele. Não está na Bíblia, irmão, tá? Mas pode ser um contexto. O que ele estava fazendo lá debaixo da figueira? Agora traz para a sua realidade. Jesus está vendo os seus momentos. E ele só vê momentos difíceis? Não sei, é a sua vida. Ele vê momentos felizes? Sim. Aí entra o ponto da vida cristã. Ele vê você fazendo coisa errada? Às vezes a gente tenta esconder as nossas falhas das pessoas. Mas e de Deus? Como que fica? Então, nos dias de hoje, nós devemos ainda perceber que Ele conhece todas as coisas e não perdeu o controle. E a nossa prática é, assim como Natanael viveu lá um paradoxo, pode vir algo bom de Nazaré? Isso aqui, culturalmente, Nazaré era um ponto mal visto. Ah, não tem nada de bom que venha desse lugar aí. Então, a tradição diz que não sai profeta de Nazaré. Era essa a cultura judaica. Então, de lá, para se cumprir o texto que nós lemos lá, o texto áureo, para se cumprir aquilo que os profetas disseram, que ele seria chamado Nazareno, era de lá que ele teria que vir. Jesus não nasceu em Nazaré, ele cresceu lá. Um minuto, o paradoxo é, pode vir algo de Nazaré, no minuto seguinte, mestre, tu és o Filho de Deus. E qual é o seu paradoxo? Qual é a dificuldade que você vê? Você olha no momento, Jesus está te falando um monte de coisa boa e legal e bonita e tem um futuro maravilhoso para a sua vida, planos incríveis para você viver, mas ao mesmo tempo você olha a circunstância. É assim que nós vivemos muitas vezes. Eu vejo, eu sei tudo que Jesus tem para a minha vida? Sim? Você sabe os planos que Jesus tem para a sua vida? Se você não sabe, uma das maneiras de você saber é conhecendo a palavra de Deus, fazendo isso que você está fazendo nessa manhã. Mas ao mesmo tempo que nós ouvimos aqui, na manhã, que Jesus tem algo para a sua vida, que Ele quer te trazer uma vida abundante, nós olhamos também para a circunstância. Mas será que realmente isso é possível? Isso pode acontecer? Para Natanael, o paradoxo era crer que algo bom viria de Nazaré, mas, ao mesmo tempo que ele teve um minutinho de relacionamento com Jesus, ele pôde ver que Jesus realmente era o Cristo, o Filho de Deus. Já lemos o nosso texto e nós entramos aqui no mundo cheio de perguntas sem respostas e mistérios que escapam à compreensão humana. Quais são as maiores questões da vida humana? Você tem resposta para tudo? Você já se parou com alguma questão assim que você queria muito saber e não tem quem te responda? Já? Você já se questionou sobre aspectos da vida que você entra naquelas questões assim, mas será que isso é justo? Por que que isso acontece? É natural que a gente pare de frente a essas circunstâncias, essas situações. Mas para você, o que é que te deixa mais intrigado e pensativo? Algum aspecto da sua vida aí te deixou parado em algum momento e tipo assim, por quê? Já se viu nessa situação em que a sua única questão era por quê?
Porque eu vivo assim? Porque eu tenho isso? Porque meu trabalho é assim? Porque a humanidade é assim? Porque eu vou jogar uma solta aí? Porque crianças morrem? São questões da vida que muitas vezes a gente se pega pensando: o que será da minha vida? O que será do meu futuro? Por que eu vivo nessa situação? João 1, 43 a 51 está ali o que eu falei para vocês, o encontro de Jesus. E o que era dúvida torna-se fé. E um homem sincero é impactado por aquele que conhecia antes mesmo de qualquer apresentação. E eu quero levar você para Salmos 139, eu gostaria que você abrisse, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Isso traz uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Quem gostaria de ler, levanta a mãozinha aí, faz o sinal que o irmão Moisés vai levar o microfone. Lá, a irmã Esther. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e quando me levanto de longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Nós vemos aqui o salmista falando de como é que Deus o conhece. Senhor, o Senhor sabe o que eu vou fazer antes que eu faça. Meu assentar, antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E isso foi algo tão fundamental na vida do Natanael, que o marcou o fato de Jesus expor essa situação, que ele creu no mesmo momento que Jesus era o Filho de Deus. Mas hoje nós sabemos, e esse texto é aplicado a nós nos dias de hoje: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe a hora que eu levanto, a hora que eu deito, quanto tempo eu assisto TV, quanto tempo eu fico no Instagram, quanto tempo que eu oro, quanto tempo que eu leio. Tudo isso Deus sabe antes mesmo de você fazer. Ah, mas se Deus sabe tudo isso, então por que a gente ora? Se Deus sabe o que eu vou falar. Por quê? Já se perguntou isso? Por que eu tenho que orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Ele já sabe que eu vou ficar pedindo as coisas? Por que eu tenho que pedir as coisas, então? Tem que pedir? Tem, irmão. Não está errado você pedir coisas. Está errado você só pedir coisas. Aí é problemático. Por quê? Quem sabe? Por que a gente tem que orar? Se Deus já sabe. É o que mais nós temos ouvido nos últimos dias. Quem é pai e mãe aqui? Erga a mão. Você já sabe quando o seu filho quer alguma coisa sem ele falar? Sim, você olha para a cara dele assim: vai me pedir. Eu sei até o que ele vai me pedir. Mas se ele não pedir, você dá? Muitas vezes não dá, não. Por quê? Onde fica o relacionamento? Deus tem interesse, mesmo que Ele saiba de tudo que nós fazemos, pensamos e pedimos. A parte relacional ainda é muito importante, Ele não descarta que você tenha um relacionamento com Ele. E Deus é tão interessante, Jesus é tão incrível nas coisas que Ele fala, que você fala uma coisa para Ele não fala para você: pois é, eu já sabia. Ele vai interagir com você no seu momento. Verdade, Grace. Eu te entendo, e olha, assim, assado, quem sabe desse jeito. Ele vai interagir com você. Ah, mas Deus conversa com a gente assim? Conversa. Conversa. Eu tenho certeza que Ele conversa com você dessa forma, se você quiser. Se você der liberdade e ter intimidade com Ele, para que Ele converse com você dessa forma. Pode acontecer, tá? A gente não limita a Deus. Não estou dizendo que Ele vai sentar do seu lado fisicamente ali e trocar uma ideia com você. Pode. Se Ele quiser, irmão, Ele faz o que Ele quiser.
Mas ele vai falar ao seu coração, ter um diálogo com você, no seu interior, e te trazer paz, que é ele que está conversando com você naquele momento. A vida do Natanael foi mudada quando ele percebeu o quanto Jesus já o conhecia sem ele conhecer a Jesus. E isso deve ser algo muito importante na nossa vida, entender o quanto Jesus sabe sobre mim e o quanto eu sei sobre ele. O quanto eu tenho vivido aquilo que são os planos, os propósitos, os projetos, e mais do que plano, que Jesus não contrata empregado, tá? Jesus não morreu na cruz para todo mundo ser empregado dele, fazer as coisas para ele. Não, Jesus morreu na cruz para que todos tivéssemos um relacionamento familiar. Ter desejo de Deus é que ter muitos filhos iguais a Jesus, é isso que a Bíblia fala. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, e ele é o nosso exemplo a ser seguido. Amém? Jesus, guarde no seu coração. Jesus, mesmo te conhecendo, ele quer ter relacionamento. Mesmo ele já sabendo tudo, ele quer ter relacionamento. Mesmo ele conhecendo Natanael, tudo que o Natanael estava fazendo, ele mostrou isso para que o Natanael pudesse crer. Você tem visto obras de Deus na sua vida? Tem visto o agir de Deus na sua vida? E além de ver, você tem conseguido crer naquilo que Jesus tem para você, fez por você e faz por você? Somente por meio de Jesus as realidades espirituais são reveladas e os corações transformados. Essa transformação vem de entendermos uma progressão de acontecimentos que está lá em João 3,16. O que tem em João 3,16, irmão? Às vezes a gente acha que é só o versículo lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que... Amém. É isso que a gente faz com João 3,16, não é? Todo mundo sabe decor? Sim. É o primeiro que a gente aprende na EBD? É. E qual que é a progressão que existe em João 3,16? Quais são os fatos desse texto? Não precisa ir para o antes e para o depois, não. Está tudo no 3,16 mesmo. Abre a sua Bíblia lá. Por mais que você saiba decor, a gente vai ver aí o fato ocorrendo continuamente. Primeira frase, primeira linha. O que está escrito na primeira linha? Porque Deus amou o mundo. Não é uma pergunta. Por que Deus amou o mundo? É um esclarecimento. Esse porquê aí já é uma resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para que? Estamos vendo aqui a declaração do amor de Deus pela humanidade. Isso é um problema para os cristãos? Entender o amor de Deus? Às vezes é. Por quê? Nós vemos duas coisas ocorrendo nos dias de hoje. Ninguém entende nada sobre o amor de Deus. Ai, Deus me ama tanto que não vai acontecer nada comigo. Você vê isso nas igrejas aí? Vê. Ah, é porque o amor de Deus cobre multidão de pecados. As pessoas entendem isso tudo errado. Esse cobrir. Ah, escondeu todos os meus pecados. É isso que as pessoas pensam. Não é essa a ideia. Ah, porque Deus me ama tanto que nada vai dar errado na minha vida. Esse é um ponto de erro que as pessoas não compreendem o amor de Deus sobre a vida delas. E o segundo é, e a gente tem visto infelizmente dentro de igrejas, eu não sei se Deus me ama. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas, isso eu já vi, já saíram do convívio cristão com a ideia principalmente mostrando que, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se eu amo a Deus. A confusão do amor de Deus tem aí trazido problemas, e se você não entender, pode ver que o versículo ele começa com essa declaração. O amor de Deus por você é tão grande, é tão imenso, que, aí vem a progressão, que ele fez o que por você? Deu o seu Filho unigênito, entregou o melhor que ele tinha.
Essa é a progressão dos acontecimentos. Então, você primeiro compreende o amor de Deus pela sua vida de uma forma tão incrível, tão imensa, tão extraordinária, e aí você entende o que ele fez para comprovar esse amor. É igual quando o marido fala para a esposa, eu te amo, mas não rola nem uma florzinha, um chocolatinho, não tem nem um restaurantezinho, não tem nem a florzinha da rua que passou no caminho, juntou e deu. O amor de Deus é tão grande que ele pegou e fez o melhor do mundo, do universo, da existência e deu para você. Falou aqui, ó, a resposta. Só que aí a progressão segue. Para quê? Para que todo aquele que... Aí entra uma parte fundamental, que é o que a gente viu ali no caso do Natanael. A partir do momento que Jesus revelou a vida do Natanael para ele pôde crer. Jesus morrer por nós é o suficiente para que sejamos salvos? Sim? O próprio texto diz que não é. Para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Aí é a progressão do resultado. Você entendeu o amor de Deus pela sua vida, recebeu o melhor presente que Ele tinha para você, aceitou a sua salvação crendo nele. E aí você recebe o resultado, que é a vida eterna. É a mesma coisa que aconteceu lá no texto. Jesus disse assim, ó, você creu porque você viu e você ainda vai ver. Você vai continuar vendo. A vida com Jesus Cristo, a vida cristã, ela vem numa progressão. A gente não creu e foi para o céu. A gente não creu, foi salvo e foi arrebatado. Não funciona assim. Nós vivemos ainda um processo, uma vida de transformação e de santidade, de coisas novas que Jesus tem para nós. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto, que Jesus nos vê antes que o vejamos. Quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus fala para ele assim, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E essa afirmação surpreendeu Natanael, pois indicava que Jesus o conhecia profundamente antes de qualquer contato pessoal. E o que eu quero trazer para a sua vida, para a minha vida, sim, Jesus olhou para o Natanael e falou assim para ele, tem um verdadeiro israelita que não há falsidade. Ele é um homem de caráter íntegro. Essa é a lógica aí. E para você, ele olha e fala o quê? O William é um homem... Pensa aí, eu não vou falar por você. Quem mais? Ele olha lá para a Bruna. A Bruna é uma mulher que Jesus olha para você e fala. Qual é a opinião de Jesus sobre você? E aí? O que você acha que é? Já parou para pensar? O que Jesus pensa de mim? Jesus pensa, esse é um nó cego. Será? Pastor Ricardo. Irmão Moisés, por gentileza. O que Jesus olha, chegou lá, Renata, na frente de Jesus. Essa é uma mulher grávida. Quem mais? Pastor Ricardo. Pegando um gancho do que você está expondo e expôs ali na introdução, e fazendo um link com esse primeiro ponto, eu penso na história de Natanael e na história da mulher que está lá no poço para tirar água num horário que nenhuma outra mulher iria, e tantas outras histórias que a gente vai encontrar no Novo Testamento, nas relações com as pessoas com as quais Jesus vai encontrando no caminho. E pegando o Natanael, como eu falei, está muito ligado a algum tipo de sede. Eu acredito que quando a relação ela está muito, não vou dizer a relação, quando a necessidade, o anseio, a busca, ela está muito intensa, as perguntas vão aparecendo e o processo de resposta é inevitável. Natanael tem buscas.
Natanael não é uma pessoa qualquer que está discutindo na cabeça se Deus existe. Ele tem anseios. E a resposta de Jesus é: eu vi as suas perguntas lá na figueira. A discussão de Jesus com a mulher ali no poço para tirar água são discussões de alguém que tem perguntas. Tem perguntas. E eu acredito que Jesus me vê antes que eu o veja, pode ser verdade. É um encontro entre a necessidade e aquele que está disposto a resolver e trazer a solução. Bom, o que é que eu estou querendo dizer com o que eu estou entendendo do que você está falando? Seria: como é que eu tenho um encontro com Jesus? Como é que Jesus pode me ver? Aonde é que Jesus me encontra? Jesus me encontra nas minhas perguntas, nas minhas necessidades, na minha sede. Então, se eu estou buscando e perguntando e questionando, não, mas talvez sim, porque um questionamento você nunca está aberto. Questionamento você sempre está mais fechado do que aberto. É mais para intriga do que para resposta. Porque no questionamento você tem o seu ponto de vista e você não fecha. Tá? Eu fecho com o meu ponto de vista. Na pergunta, na sede, não. Na sede você está disposto a ouvir. Na sede você está aberto, mesmo que você esteja perguntando, mas você quer respostas para melhorar. Eu estou falando isso com a introdução que você expôs e fazendo um link, como é que eu consigo encontrar Jesus no meu dia a dia? Quando eu tenho sede. Senhor, o que é isso? Por que isso? Como é que eu faço para encontrar isso? Então parece que você vive o dia a dia andando, e eu estou ali, eu estou trabalhando, mas eu estou perguntando, sabe, de repente vem uma resposta de Jesus. De repente ele me encontra sentado. Eu vi você lá na frente do computador, na hora que você estava perguntando, eu conheço a sua sede. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas o ponto que eu ainda trago aqui é: Jesus tinha isso para falar do Natanael, conhecendo a sede, a busca, homem íntegro, porque se você olha o versículo anterior, o Felipe fala assim para ele: a gente achou o que a lei fala. Então ele conhecia a lei. Como todo bom judeu, ele deveria ser um estudioso da lei de Moisés. Então isso ele sabia, mas ele não acreditava que conhecer um nazareno seria a resposta. A gente entende que nisso ele vai de curioso. Porque ele tem uma sede? Sim, inicialmente, curiosidade. Ele se abre totalmente quando Jesus olha para ele e fala assim: você é assim. Aí ele entende: esse homem vai resolver meus problemas. Essa é a ideia. Esse homem me conhece e ele é capaz de resolver meus problemas e mudar a minha situação e entender o que eu estou buscando. Esse é o ponto. Mas o que eu trago para nós todos cristãos aqui, Jesus tem o que para falar de nós? Assim como ele tinha para falar do Natanael. Mesmo sem um encontro com ele, ele já tinha algo a dizer do Natanael. Mas vocês todos aqui, cristãos, alguém aqui não é cristão? Acredito que não. Todos aqui cristãos, o que Jesus tem a falar a respeito da sua vida? Esse é um pontinho que eu quero deixar para o nosso pensamento. Como Jesus nos identificaria hoje? Esse é o pastor Ricardo, homem cristão e íntegro, e eu boto fé nele. Jesus pode falar isso de nós? Esse é o Luciano. Então, entendendo, eu vou chegar na parte da busca, porque eu vou usar o exemplo da mulher samaritana ainda. Então, só fazendo um complemento com integridade, então eu particularmente não vejo a integridade como ser correto. Como o cara que está fazendo a coisa correta no sentido de coisas, de prática, agir correto com coisas. A integridade está sendo justamente daquela busca inteira, limpa, dos meus questionamentos, das minhas perguntas. Isso é inteireza, não há sujeira ali, né? Porque o inteiro, o sentido é isso mesmo, não há sujeirinha nessa. Sim. Então não seria aquele cara que está fazendo a coisinha certa, mas o cara que está numa busca intensa correta. Seguindo lá.
Quando Natanael se aproximava, Jesus declarou: aí está, isso aqui nós já vimos. Impressionado, Natanael pergunta: mas o senhor me conhece da onde? Da onde o senhor me viu? E aí ele vai citar a parte lá da: eu vi você quando você estava debaixo da figueira, antes do Felipe te chamar. Isso lá em João 1,48. Qual a nossa reação quando nós somos expostos diante de Jesus? Para o Natanael, pode parecer que foi mais fácil, porque Jesus falou uma coisa boa dele. Não falou assim: você é um estragado, que só faz coisa errada. Então eu quero levar você lá para João 4,16. Abra sua Bíblia lá, João 4,16 a 19. Jesus nos vê antes que nós o vejamos. Esse texto é muito interessante para você compreender isso. 4:16 a 19. O que está escrito aí? Quem quer ler? Levanta a mãozinha aí que o microfone já chega. Todo mundo? Tem que ser um só. Malisa Mar. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. 19. Jesus disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Pastor Eliezer vai falar, depois nós já vamos entrar nesse texto aí. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Graça e paz. Professor, uma coisa muito importante que a gente aprende nesse texto é que Jesus, o que Natanael pensa de Jesus e o que Jesus pensa do Natanael. Natanael vem para Jesus cheio de preconceito, não pode vir nada bom de Nazaré. O que ele está pensando de Jesus? Não é coisa boa. Quando Jesus vê Natanael, ele diz: esse é um cara bom, esse é um cara decente. Ou seja, veja como Jesus quebra os preconceitos do Natanael, né, dizendo o que ele estava pensando sobre ele, né, o que ele conhecia do Natanael. Ou seja, Natanael não conhecia Jesus e tirou suas próprias conclusões por saber que ele vinha de Nazaré. Jesus conhecia o Natanael e Natanael não conhecia Jesus. Isso é interessante, Deus sempre nos conhece. Nós não conhecemos e precisamos conhecê-lo, mas ele nos conhece sempre, né? E uma coisa muito importante é que muitas vezes nós somos preconceituosos. Temos preconceito, mas o que... Tem gente que não vem à escola bíblica por preconceito. O que eu vou aprender lá? Não preciso aprender mais nada. Por aí afora vai, né? Há tantos preconceitos, né? E Jesus, ele quebra cada um deles quando nós começamos a nos relacionar com ele e a conhecê-lo, né? Ele já nos conhece, mas ele quer que a gente o conheça e por isso ele veio para se revelar, para se dar a conhecer. Amém? Seguindo aqui então, 4:16 ao 19. A irmã Lisa Mar leu lá que Jesus chegou aonde? Qual que é o contexto desse texto aí? Jesus chega em Samaria. Esse é o texto da mulher samaritana. E é interessante a gente ver, porque às vezes para o Natanael podia ser mais fácil. Igual o pastor falou, esse é um rapaz bom. E ele podia até se achar. Jesus falou que eu sou um cara bom depois lá, né? Depois que ele teve a experiência. Jesus falou que eu sou um cara bom. Então, Jesus está falando coisas boas, então é mais tranquilo. Mas e quando chega no caso da mulher samaritana? Se você ler o texto antes lá, e aí entra na sede, no encontro e na importância e no que tem que acontecer. Era necessário passar por Samaria. Está escrito isso no texto? Sim. Vocês já leram esse texto? Está escrito isso lá. Para o judeu era necessário passar por Samaria? Responda a pergunta. Não. O judeu dava a volta. Para Jesus era necessário passar em Samaria. E aí a gente entra no ponto de novo, Jesus vê antes que a gente o conheça. Ele chega lá no poço, no horário impróprio, como o pastor falou, meio-dia ninguém vai para poço. Você ficou ontem, meio-dia, naquele solzinho bom, sentado numa calçadinha ali, onde você fica?
Podia ter uma coberturinha no posto, quem sabe, mas a ida até lá provavelmente era difícil, meio-dia. No Oriente Médio ainda, né? Então Jesus vai num horário impróprio e espera porque alguém precisava ter um encontro com ele. Para o Natanael ele falou um negócio legal, esse cara é bom. E o que ele fala para a mulher samaritana? Então, tu tem quantos maridos mesmo? Esse aí também não é teu, né? Se é a gente nos dias de hoje, onde já se viu falar essas coisas da minha vida? Porque... E a mulher, qual que é a reação dela? Qual é a reação da mulher? Eu vejo que o senhor é profeta. E o contexto é, se esse homem é profeta, ele tem algo que eu posso saciar a minha sede. E esse é o contexto da conversa. Que eu vou te dar uma água que é para quanto tempo? Para quanto tempo era a água que Jesus ia dar para a mulher samaritana? Para a vida eterna. Não precisaria. Ela precisou entender a literalidade. Primeiro, que Jesus não estava falando da água do poço. O Senhor é maior que Jacó? Não. Mas Jesus claramente expõe aquilo que ele tem a oferecer. E o resultado disso não é uma mulher revoltada, porque Jesus falou que ela tinha um monte de marido. O resultado disso é o quê? Uma mudança de vida. Quando nós permitimos o agir de Jesus, ele expõe aquilo que ele já viu antes. Quem sabe é o que eu disse, para o Natanael foi fácil, modo de dizer, né? Falou coisa boa, mas e quando fala uma coisa ruim de você? Ei, eu estou vendo aqui, ó, que tem uns pecados teus e que estão complicando a tua vida. Mas Jesus nunca deixa a gente no erro, tá, irmão? Mas a solução para isso, as respostas que você precisa, o que vai saciar a sua fome e a sua sede é o que eu tenho para oferecer para você. Todo aquele que crê. É isso que o texto lá fala. Tem a vida eterna. Jesus mostra que conhece cada um de forma particular. Isso demonstra onisciência, saber todas as coisas. Conhece não apenas a aparência, o exterior, mas também o coração, o pensamento e o caráter. O encontro com Cristo não começa em nós, mas nele. Antes mesmo de o buscarmos, já fomos vistos, já fomos achados. Jesus já sabe tudo sobre você. E sabe qual que é a vantagem disso? Ele não vai se assustar. Quando você derramar o seu coração, botar tudo para fora que está atrapalhando, tudo que tiver errado, Jesus não vai se assustar. Ele não vai dizer, meu Deus, não tem o que eu fazer aqui. Você nunca vai ouvir isso de Jesus. Ele olhar para você, para a sua situação e falar, pai, não vai dar aqui, está complicado. Não, para Jesus não tem esse problema. Ele olha para a nossa vida e já sabendo, ele espera o relacionamento, que você coloque lá na mesa assim, Jesus, o problema é esse, eu sou errado aqui, em tudo basicamente, né? Mas eu dependo do Senhor para mudar e transformar a minha vida. Como você se sente ao saber que Jesus te conhece profundamente, mesmo antes de você procurá-lo? Quais momentos da sua vida você percebeu que o Senhor já estava atento a você antes mesmo da sua oração ou da sua decisão? Como você se sente? É a pergunta inicial ali. Sabendo que Jesus te conhece profundamente. Já teve momentos que você percebeu que antes de você pedir, a resposta já estava pronta? E na hora que ela chegou, você fala, mas olha, não é que Jesus é ligado mesmo? Está prestando atenção em tudo que eu faço e já trouxe aquilo que era a resposta que eu precisava. Seguimos. Reflita aí. A fé verdadeira nasce de um encontro com Ele. A desconfiança passou a ser curiosidade. Ele podia ter falado assim, Natanael podia ter falado, Felipe, eu não vou. Eu não quero, por causa do preconceito de que não tem nada de bom que possa vir de Nazaré. Mas ele deixou a curiosidade levá-lo até Jesus. Mas no momento do encontro com Cristo, passou a ter fé.
Faça de dúvida a fé. Minutos antes questionava se podia vir algo bom. E agora faz uma das confissões mais fortes de fé do Novo Testamento. Isso revela o quanto o encontro com Jesus pode transformar a percepção e a convicção de alguém em questão de instantes. Natanael, tu és o Filho de Deus. A mulher samaritana, ela começa, eu vejo que o senhor é profeta. E a hora que ela vai contar lá na cidade, ela já não está falando mais só que ele é um profeta. Ela fala o que na cidade? Sequência do texto? O que ela fala na cidade, pastor? Sequência do texto? Encontrei quem? Encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. Ele está lá no poço. E era bom todo mundo ir lá. Vejam como um diálogo com Jesus. Da mulher samaritana, vamos dizer aí que eles conversaram uns 20 minutos para ter aquele contexto ali. Como um diálogo com Jesus transforma tanto a vida de uma pessoa, de uma situação extremamente ruim, para uma situação, eu encontrei o Salvador. Aí você canta a música lá, eu encontrei o meu tesouro. É isso que você canta? É o seu tesouro realmente? Tem transformado e mudado a sua vida? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa é a reação imediata e cheia de convicção. Ele não olhou para o Filipe e falou assim, Filipe, será que é então que Jesus é o Messias? O Rei de Israel? Será? Ficou no será? Não, irmãos, com Jesus o negócio é convicto. A partir do momento que você crê, que você demonstra a sua fé, deixa que ele gere fé em você, você tem certeza de quem é que você está seguindo. E aí vem a convicção que você não volta atrás. Natanael seguiu até onde? Seguindo a Jesus? Qual foi o destino? Quem sabe o que aconteceu futuramente com Natanael? Se tornou um? Tornou um? O pastor Ricardo falou lá. Mártir. A convicção foi tão grande de quem ele estava seguindo que, não, vale a pena morrer sim. E aí, vale a pena morrer sim, irmão? Eu sempre uso essa ilustração aqui, de vez em quando a gente está indo para os fins dos tempos, assim, né? Que se alguém botasse uma arma na sua cabeça e falasse, negue a Jesus, você nega ou você morre? Eu morro, é fácil. Bom, é mais fácil quando é com você. Agora vai chegar lá. A Derli está ali. Põe a arma na cabecinha da Sara. E aí, Derli, ou você nega ou a Sara morre. E aí, você faz o quê? Aí aperta, né? Os que têm filho aí, a Bruna deu até uma... aí complicou. É isso, irmão. Você acha que isso não aconteceu com os discípulos? Ah, era só eles que morriam. Era nada, irmão. Quem que está aqui? A família toda. Vai lá conhecer os leões lá no negócio lá. Ser mártir não é só uma palavra bonitinha. Que legal que eles morreram por Jesus. Isso não acontece mais hoje, irmão. Hoje a internet deixa você ver cada coisa que acontece com os cristãos em países perseguidos. Grace. Essa semana passada, o William achou um testemunho na internet que eu achei assim uma coisa que é realmente difícil de acreditar que a gente faria uma coisa daquela, sabe? Se a gente tivesse uma situação parecida, sabe? O cara que matou o esposo da mulher, daqui a pouco não, resumindo, né? Ela foi evangelizar ele na cadeia, perdoou ele por ter assassinado o marido e depois ainda adotou ele, sabe? É uma coisa assim que não tem como explicar, é só Deus. Que daí você pensa, será que eu faria isso, sabe? Será que eu perdoaria realmente? Né? Se você olhar, se não for uma coisa sobrenatural, você não consegue fazer uma coisa dessa.
Se você vê que Jesus te perdoou, perdoou aqueles que estavam lá falando para que ele fosse morto, sabe? Torcendo para a morte dele. Ele perdoa a todos. E a gente é tão ruim, meu Deus, como a gente é ruim. Eu fico pensando, sabe, é muita misericórdia de Deus para a gente estar vivo ainda. E são coisas assim, são exemplos como esse que falam assim, Deus ainda está aqui, porque se ele não tivesse, não ia ter condições nenhuma. Para fazer um negócio desse tipo, é um grau muito grande de intimidade com Deus, de amor a Deus, e entender aquilo que Jesus fez por você e pelo indivíduo. Jesus não morreu milhões de vezes na cruz, porque para o William era uma coisa, para a Grace era outra coisa, para a irmã Esther era outra coisa. Não. A morte é a mesma, porque todos pecaram. E mesmo que eu acho que o meu pecado é, eu só dou uma mentirinha de vez em quando, o inferno é o mesmo. Então até saiu na internet essa semana, né? Não aguenta 10 minutos nesse calor e acha que aguenta o inferno. É por aí. A gente já ouviu de pessoas, então se é para viver assim, eu prefiro ir para o inferno. Quem não quer ser guia a Deus. As pessoas não sabem nem o que elas estão falando, já começa por aí. Mas a intimidade com Jesus vai levar você a ter uma atitude dessa, de perdoar um assassino, de trabalhar pela restauração de uma pessoa nessa situação. É difícil? Claro que é. A gente ainda é da ideia do bandido bom é bandido morto. A gente ainda tem essa pré-programação na cabeça. Coreia do Norte, saiu uma notícia uns anos atrás, uns 2, 3 eu acho. Uma criança de 1 ano e meio foi condenada à prisão perpétua porque o pai tinha uma Bíblia. 1 ano e meio. A família inteira foi condenada. Aí você pensa assim, o pai negou a Jesus? Não. Ele não negou a Jesus. Devem estar presos até hoje, se é que já não morreram. Para fazer isso, o encontro com Jesus tem que ser algo tão firme, tão marcante na sua vida, no seu coração. E aí você vai entender, e aí a música faz sentido. Eu encontrei meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Mais precioso para mim do que o filho. Eu não tenho filho, mas às vezes eu imagino o que os pais têm de relação com os filhos. Mais precioso para mim do que a minha própria família é honrar o nome de Jesus. E eu não vou desonrá-lo, nem que todo mundo vai ficar preso o resto da vida. Jesus não fez um milagre, isso é muito legal aqui, ó. E chegou lá, Jesus fez um passarinho de barro e voou, e o Natanael acreditou. Agora entendi. Eis aqui o Cristo. Jesus não fez um milagre, Jesus não curou ninguém na frente de Natanael naquela hora. Jesus não fez uma tempestade aparecer porque não estava chovendo. Não houve nada de extraordinário nesse sentido. Mas o que Jesus falou impactou a vida do Natanael, porque mostrou que o conhecia de uma maneira profunda. É exatamente assim que a fé verdadeira nasce, não é apenas pelo conhecimento religioso, tradição, mas por um encontro pessoal com Jesus. Somos vistos, tocados e transformados pela sua palavra. Esse padrão se repete no Evangelho. Romanos 10, 9. Vamos lá, que eu estou acabando, irmãos. Acho que a bateria também. Romanos 10, 9. Rapidinho. Esse versículo é muito usado para nos incentivar a fazermos missões. O que tem em Romanos 10, 9? Quem vai ler? Irmã Sônia Baldinho. Pode ler até o 17. Até o 17?
Isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam. Por quê? Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como creram naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos que obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O texto inicialmente fala de como faz para ser salvo. Essa é a tradução, tá? E ele mostra que a salvação é para todos, não há distinção. Isso que o Paulo está ensinando aí quando ele escreveu a carta. Só que ele vai seguir lá, mas para ser salvo você precisa invocar. Mas para invocar você precisa ouvir, alguém tem que pregar, é isso que ele está falando. E a fé, que é o nosso ponto aqui, vai ser gerada no momento em que as pessoas ouvirem. Por isso o texto fala que a fé vem pelo ouvir, pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa atividade, ela está ligada a quem? De pregar o evangelho. Jesus veio, cumpriu a obra dele aqui. Nos dias de hoje, nós somos os responsáveis de levar o evangelho, mas não somos nós que geramos a fé nas pessoas. Jesus deixou o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é através dele a fé é gerada para que as pessoas possam ser salvas. Ainda hoje, esse tipo de encontro acontece. Que encontro? Das pessoas com Jesus. Através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo continua usando a palavra para tocar o coração das pessoas de forma reveladora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tinha um tempo, o Cid Moreira lançou lá a Bíblia que ele narrava, né? Quem conheceu isso aí? Aí o slogan é, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é literalmente só ouvir alguém ler. Isso sim, pode gerar fé, mas ouvir alguém contar a palavra de Deus para você, mostrando Jesus é aquele que as Escrituras falam. Isso é gerar fé também. Mais uma vez, não sou eu que gero, não é você que gera, a gente não tem condição. Você pode ser um exemplo para desenvolver fé nas pessoas, mas não é você que desenvolve. O trabalhar do Espírito Santo vai levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. De que maneira o seu encontro com Jesus impactou a sua fé? Foi nada demais? Eu fiz porque todo mundo fez? Houve uma transformação na sua vida de verdade? Conseguiu identificar o momento que a sua crença deixou de ser apenas algo aprendido e passou a ser fruto de uma experiência pessoal com Ele? Irmãos, às vezes a gente pensa que o Tiago nasceu quase dentro da igreja. Era no domingo à noite, inclusive. Quase que nasceu no culto. Então ele já é crente, para sempre. Está abençoado, vai direto para o céu, porque é filho do pastor. O pastor é presidente da convenção, vale mais ponto para ir para o céu. Todos precisam ter a sua experiência individual com Jesus Cristo. Pode ser, o pastor Eliezer teve um momento que ele teve que ter a experiência, ele também é filho de pastor. Experiência do pai dele não serve para ele. O pai é exemplo muitas vezes, mas tem tanto filho que vê um exemplo excelente no pai e faz tudo o contrário. A experiência é individual.
de cada um. Às vezes o pai dá umas marteladas na cabeça e fala, você está fazendo tudo errado. Mas o filho não tem a experiência individual dele com Jesus ainda, ele vai continuar fazendo tudo errado. Infelizmente. Coisas maiores nos aguardam no céu e na terra. Algumas pessoas querem ver tudo o que existe no cristianismo antes de crer em Jesus. Mateus 12, 38 e 39, vou adiantar, para ganhar tempo. Os fariseus e os escribas chegaram a Jesus e falaram assim, mostra-nos um sinal para que a gente creia. E Jesus falou o que para eles? Eu tenho só um sinal para mostrar para vocês, que vai ser o sinal do Jonas. Não vão ver nada mais. Lembra que eu também te disse isso em outra EBD aqui. Tinha um grupo de pessoas que Jesus não dava muita moral para eles. Que eram esses que eu citei. Por quê? Ah, Jesus está discriminando? Não. Jesus conhecia o coração. Mais uma vez, Jesus vê antes. Conhecia o coração e sabia que eles eram o quê? Religiosos. Aí eu quero trazer alguma coisa para o seu coração, para a sua mente aqui agora. Presta atenção no que eu vou falar. Deus não tem muita paciência com religioso. Teve um homem que era da classe dos fariseus, que se chamava Nicodemos. Ele buscou conhecer a Jesus e Jesus o atendeu. Esclareceu e pregou para ele, sem problema nenhum. Teve um outro fariseu que estava correndo atrás de Jesus, Jesus correu atrás dele. Chama Paulo. Jesus não tem problema, Deus não tem problema nenhum em tratar com alguém que é religioso. Mas alguém que deseja continuar religioso, aí eu volto a afirmar para você, Jesus não tem muita paciência. Lembra da situação? Ah, Senhor, precisamos que o Senhor faça tal coisa. E Jesus faz assim para eles. Beleza, eu vou fazer se vocês me responderem a pergunta lá do João Batista. Lembram dessa? E aí o que acontece? Eles não respondem, Jesus faz o que com eles? Então também não vou fazer nada para vocês não. Dizer com que autoridade eu faço tal coisa. Querem saber da minha autoridade? Não sabem responder minha pergunta? Problema de vocês, eu não vou fazer nada. É assim que Jesus trata com o religioso, irmão. E aí? A gente é religioso? Somos religiosos? Seguindo. A fé verdadeira começa pela confiança no que Jesus já revelou e cresce à medida que caminhamos com Ele. A mulher samaritana é o exemplo disso. A fé dela cresceu em minutos, mas foi à medida que ela foi conhecendo a Jesus e se tornou uma pregadora na sua cidade. Infelizmente, algumas pessoas não compreendem o agir de Deus e andam em busca dos profetas que revelem a sua vida. Aí a gente vai para o outro extremo dos crentes, que é, Deus sabe tudo de mim, eu tenho que achar alguém que me fale. Porque lá em tal lugar tem o fulano de tal que está revelando. Os irmãos aqui da igreja, o Silvanes é anunciado, todo mundo já pede perdão dos pecados, porque o Silvanes revela os pecados das pessoas. Só que tem gente que vive disso. Tem problema, irmão, você ir num culto, que a pessoa tem um dom de profecia, não tem problema. Mas não significa que ela tem que contar alguma coisa para você da sua vida. Ah, eu fui lá, não foi bom. Por quê? Porque o Silvanes não falou nada para mim. Não devemos buscar apenas... E ainda, tem gente que só busca saber mesmo, porque não muda de vida. O objetivo da profecia, quando ela chegava para as pessoas... Era para quê? Era um alerta, era Deus dando um direcionamento. Mas você é obrigado a fazer o que o profeta lá falou? Não. Às vezes o alerta é para que você mude de vida e a profecia não se cumpra. E as pessoas acham que não precisa fazer nada. O rei Ezequias é um exemplo disso. Ele recebeu uma palavra que ele ia morrer. Ele orou a Deus e Deus mandou o mesmo profeta que levou voltar para trás falar que ele não ia morrer mais, naquela hora. O objetivo da profecia é que as pessoas sejam despertadas a mudar, ou incentivadas a agir dentro daquilo que foi passado. E não é só informação. Deus não trabalha com fofoca. Não é só para contar a vida.
é para que haja mudança. O pastor olhou para o relógio, vamos seguir. Promessa feita para Natanael foi pessoal e simbólica. Ele era um verdadeiro israelita e como Jacó, Israel teria uma visão semelhante. Jacó viu um sonho, a escada que ligava o céu e a terra. Para o Natanael foi falado, vocês verão anjos subindo e descendo em volta do Filho do Homem. Jesus mostra que ele é a conexão que nos liga novamente com o Pai. Não há outro mediador. Se você quer ter acesso, continuar a ter acesso, aumentar o seu acesso à presença de Deus é através de Jesus. A fé é progressiva. À medida que confiamos, mais nos é revelado. Rapidinho, João 1,50, uma pessoa, e João 14,12, outra pessoa, e aí a gente vai encerrar. João 1,50, Evangelho de João, capítulo 1, verso 50, e depois capítulo 14, verso 12. Quem achou? Abana aí, para a gente ver. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo do Filho do Homem. Então, e o 14,12? Outra pessoa, pode ser João 14,12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então Jesus está ensinando o seguinte: olha, vocês estão crendo em mim, vocês verão coisas maiores. Vocês verão. Aí a sequência lá na frente, pode ver, ó, passou 14 capítulos, o tempo passou. Aí Jesus está novamente falando para os discípulos, a partir de agora, vocês farão as mesmas coisas que eu faço e ainda farão obras maiores. Essa é a progressão da caminhada com Jesus. Jesus mostra que a fé é o instrumento que fará com que o seu relacionamento aumente. Deus tem interesse em um nível relacional com a sua criação. O plano de salvação mostra isso. Porém, até o momento de estarmos com Ele no céu, existe uma caminhada de fé e santidade a ser percorrida. Significa para você, coisas maiores estão por vir. O que significa para você? Problemas maiores? Será? Bênçãos maiores? Amém, eu recebo, as pessoas falam, né? Para você, o que são coisas maiores? De que forma essa expectativa influencia sua caminhada de fé, sua disposição em confiar em Jesus, mesmo quando tudo está errado? Confiar no certo é fácil, confiar no errado é mais difícil. Geralmente a gente toma o remédio primeiro. Assim como Natanael, somos chamados a ir até Jesus, crer em sua palavra e esperar com confiança as coisas maiores que Ele tem preparado. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, que essa palavra possa ficar no seu coração, que possa ser algo que nos anime, nos incentive a prosseguirmos a nossa caminhada de conhecimento, porque entre a terra e o céu tem bastante coisa para acontecer, se Deus quiser. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor se manifesta ainda nos dias de hoje, e que isso que ouvimos nessa manhã possa ser uma verdade na nossa vida, no nosso coração, e mais do que verdades ouvidas, possa ser algo que nós praticamos todos os dias. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.